Oi, eu sou a Amy e hoje vamos para o nosso quinto dia da jornada Caminhando em Provérbios. Prazer, se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas, eu estou fazendo uma jornada de 31 dias caminhando em Provérbios. A gente já está no quinto capítulo, porque tem 31 capítulos e eu decidi fazer um vídeo para cada dia. Então, fique com o vídeo. Eu vou começar lá no capítulo 5. Óbvio, né, gente? Advertência contra a imoralidade. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos à minha inteligência para que você conserve o discernimento. E para que seus lábios guardem o conhecimento, porque os lábios da mulher imoral destilam mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o seu fim é amargo como fel, e cortante como uma espada de dois legumes. Dois gumes, gente, desculpa. Os seus pés, os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem ao inferno. Ela não plana a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. E agora, meu filho, escute o que eu digo, e não se desvie da palavra da minha boca. Afaste o seu caminho dessa mulher, e não se aproxime da casa dela, para que você não dê a outros a sua honra, nem a vida a homem cruel, para que os estranhos não se fartem dos seus bens, e o fruto do seu trabalho não cabe em casa alheia. Parei no 10º. Lembrem. Eu anotei aqui sobre, novamente, guardar todas as palavras no nosso coração, mas principalmente o ponto do versículo 10, sobre para de ignorar o começo depois da vírgula, e o fruto do seu trabalho não acaba em casa alheia. Não deixe todo o seu esforço, seu trabalho, suas conquistas com Deus, toda aquela experiência que você já teve com Ele, acabe na casa de uma mulher adulta, ou de um homem adulto. Eu vou falar sobre os dois gêneros, aqui na Bíblia eu acho que tá, no meu ponto de vista, citando um, mas eu vou falar sobre dois. Então, não deixe que todo o seu trabalho acabe através de uma imoralidade sexual que você cometeu sabendo que era errado. Porque esse fruto do seu trabalho não cabe naquela casa. E vamos, todas as maravilhas de Deus que você já experimentou não cabem lá. Vamos colocar isso em mente. Continuando no versículo 11. No fim de sua vida você ficará gemendo, quando a sua carne e seu corpo se consumirem. Então você dirá: como foi que eu pude odiar o ensino? E por que o meu coração desprezou a disciplina? Não escutei a voz do que me ensinaram, nem dei ouvido aos meus mestres. Quase caí em ruína completa no meio da congregação reunida. Parando aqui no 14, eu tirei que no fim de sua vida seria mais o juízo final. Mas também no fim da nossa vida, que a gente não sabe o que tem depois da morte. Então já pode ser o nosso juízo final, vir arrebatamento. Então são muitas perguntas, muitas, muitas perguntas. Continuando 15. Beba a água da sua própria cisterna e das correntes do seu poço, porque você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças. Que sejam para você somente, e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial, e alegre-se com a mulher da sua mocidade, corça amorosa e gazela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo, e embriague-se com as suas carícias. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outras? Porque o caminho do homem estão diante dos olhos do Senhor, ele considera todas as suas veredas. Quanto aos ímpios, as suas iniquidades surpreenderão, e as do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura, sai cambelado por aí. Através desse versículo aqui que acabei de ler, eu percebi que o outro ponto era só para os homens, porque aqui tá mais falando para o sexo masculino, da mulher adulta no sexo masculino e imoralidade sexual. Eu acho que Deus já estava adivinhando que o mais difícil dessa geração ia ser os homens. Então, voltando. Não seja uma. O que eu anotei aqui é sobre não ser uma fonte de prazo, onde todo mundo vai bebe e prova. Seja uma água pura e não imunda. No versículo 20 fala sobre relações antes do casamento e traição. Meu filho, por que você andaria cega atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Então, o sábio fala algumas coisas que as pessoas devem evitar. A primeira, ele menciona sobre a imoralidade sexual. Então, a imoralidade sexual, ela não é só para homens, hoje em dia. Pode se considerar para as mulheres, que temos como exemplo a prostituição. Os versículos 3
Ao 6. Porque os lábios da mulher imoral destilam o mel, e suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas seu fim é amargo como o mel. A mulher imoral, vamos colocar no, na visão de hoje, sobre prostitutas. Os pés dela descem para a morte, e os seus passos conduzem ao inferno. Então, ela não vai conduzir apenas ela sozinha para o inferno. Você, do qual participa dessas subjeções que ela está fazendo, você também vai ser conduzido ao inferno, não só ela. Porque ela vai te estar carregando porque você cometeu aquele pecado de imoralidade sexual. Então, se você fazer aquele pecado e não pedir perdão a Deus, você vai deslizando junto com ela. E as pessoas julgam tanto hoje em dia essas mulheres imorais, que são taxadas de prostituta, mas não olham para as pessoas que procuram ela, que também vão deslizando com ela para o inferno se não pedir perdão de todo o coração. Então, não tô falando quem tá mais errado, de quem tá mais certo do que quem. Eu tô falando que a imoralidade sexual não carrega apenas uma pessoa, mas sim todas as envolvidas. Enfim, gente, o resumo do capítulo 5 foi isso. Ele foi bem curtinho, mas teve bastante perguntas, bastante pensamento. Espero que vocês tenham entendido.